Queremos saudar a todos que nos acompanham na doce paz do nosso Senhor e Salvador. É uma imensa alegria estar por aqui compartilhando as boas novas, a palavra de vida, a palavra de salvação que nós temos em Cristo Jesus. E nesta semana o nosso tema, o nosso objetivo é falar sobre a nossa identidade como filhos de Deus. E certamente a palavra de Deus nos mostra claramente que todo aquele que está firmado em Cristo Jesus, todo aquele que está com os seus pés firmados no caminho que Cristo nos mostra, este é feito filho de Deus, este tem essa experiência de viver as promessas de Deus, este tem a experiência de viver todos os dias na presença de Deus, recebendo, tendo a bênção de Deus sobre os seus atos, sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. E hoje nós queremos ver aquilo que Jesus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, ali o próprio Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O reino dos céus é aquele lugar preparado, é aquele lugar para aquele que passa pela experiência da conversão, aquele que se arrepende dos seus pecados, crendo em Jesus. Todo que tem essa experiência passa a viver o reino dos céus. O reino dos céus que se inicia aqui na terra, vivemos o reino de Deus, o reino dos céus, os princípios eternos da palavra de Deus, mas esse reino dos céus que será consumado na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá em glória e majestade. Nós o veremos, seremos transformados de uma forma definitiva e cabal naquele momento. Mas aqui o próprio Jesus nos diz, nos faz este alerta que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, o próprio Senhor Jesus está dizendo, nem todo aquele que diz ser um cristão, que diz estar em Cristo, é de fato. Mas o porquê disso? Porque as suas obras não acompanham, porque as suas obras são diferentes do seu discurso. Ou seja, não adianta nada nós dizermos que somos alguma coisa, mas na nossa prática sermos outra coisa. Termos uma prática que condena o nosso discurso. E estes aqui, que a palavra nos diz, a palavra nos fala que eles, mais para frente, porventura, não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Mas Jesus dirá expressamente, não os conheço. Por quê? Porque não praticaram as obras do Pai. Talvez você pergunte, mas que obra é essa obra que é da vontade do Pai? Certamente é necessário nos aproximarmos de Deus pela fé. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então precisamos da fé, precisamos nos arrepender dos nossos pecados para entrarmos nesse reino. Mas a partir do momento em que cremos em Jesus, que entramos nesse reino, precisamos amar os nossos irmãos. Afinal de contas, esta é a vontade do Pai. Jesus certa vez nos diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E o apóstolo João nos fala ainda em João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Que morte é essa? É a morte eterna. Não é apenas a morte física, não está se referindo ao físico, mas o espiritual. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte, ou seja, não passou, não tem essa experiência do novo nascimento. Então, o fruto de um cristão, ele é manifesto a partir do momento em que amamos os nossos irmãos, assim como Cristo nos amou. Porque Cristo nos amou e se entregou por nós. De tal forma, nós devemos amar os nossos irmãos, trazendo a verdade, trazendo a palavra de Deus, trazendo o testemunho que edifique a vida deles. E que realmente você esteja firmado em Cristo Jesus. Que em todo tempo você viva a palavra, os princípios do Senhor, que você faça a vontade do Pai, não a vontade do capeta, não a vontade do inimigo. E que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Um abraço.